No vídeo de hoje, eu trago uma tese de que essa censura, o cerceamento da liberdade de expressão, será um tiro no pé. E você vai entender agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Orly Ricardo, sou jornalista formado há 10 anos e no momento que estamos passando, eu não poderia ficar inerte sem dar a minha opinião, pelo menos agora ainda posso, sobre o caso de censura que está ocorrendo na Jovem Pan, emissora de rádio, TV e internet, em relação a uma denúncia feita pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva ao TSE. O que é o TSE? Tribunal Superior Eleitoral. Desde a última segunda-feira, dia 17, a emissora de rádio, televisão, internet Jovem Pan está proibida, censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral a trazer assuntos envolvendo a condenação de Lula, a condenação na qual ele não foi inocentado, diga-se de passagem. A condenação foi anulada, a sentença foi anulada. Mas, como a emissora certamente aborda, é a que mais aborda os assuntos relacionados à condenação de Lula e também a relação que o ex-presidente da República tem com ditadores, né, sobretudo da Nicarágua, Venezuela, Cuba. Então, o Lula fez um pedido que foi acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na qual a Jovem Pan, no início, está sendo censurada a não tocar mais nesses assuntos. Começa assim, começa proibindo, né, cerceando a liberdade de expressão e depois acaba por fechar a emissora. Algo que já aconteceu na Nicarágua, por exemplo. Pode acontecer muito bem aqui no Brasil. Então, desde o último dia 17, a Jovem Pan ela não pode mais tocar em alguns assuntos, em alguns temas, em alguns termos, porque ela está proibida. E você vê que fere muito a liberdade de expressão que nós temos garantida na Constituição brasileira, no artigo 5º, né, onde a liberdade de expressão está realmente atribuída à população como um todo e, sobretudo, aos veículos de comunicação. Eu já trabalhei em rádio, trabalho com a internet atualmente e também escrevo para um jornal impresso aqui da minha cidade. E realmente é muito preocupante que nós estejamos vivendo um cenário como esse. Jamais imaginávamos que as censuras presentes, por exemplo, lá na Cuba, Venezuela, Nicarágua, estaria chegando tão cedo aqui para nós. E da mesma forma, eu acredito que é muito válido nós criarmos uma linha de raciocínio por que essa atitude do Tribunal Superior Eleitoral pode ser um tiro no pé, sobretudo da campanha do PT. Por quê? Porque está muito claro que, sem mesmo ser eleito presidente da República, o Lula já consegue manipular a questão da liberdade de expressão das pessoas. Imagina como será se porventura o candidato chegue a ser eleito. Então, aí está o ponto. Você que preza pela sua liberdade, preza pelos seus princípios morais, nós teremos um líder da nação cujo qual foi condenado em 3 instâncias por corrupção, que não foi inocentado, mas que vai ter a possibilidade de comandar o Brasil. E nesse sentido, na questão moral, da qual eu frisei agora, também tem a questão da liberdade das pessoas. A ditadura está chegando mais cedo do que nós imaginávamos. Quando ele falava da regulamentação das mídias, agora a gente pode ver que ele não estava de brincadeira. Realmente ele já estava dando a letra do que viria pela frente.
E esse viria pela frente, que nós imaginávamos que era lá no futuro, já chegou, está sendo agora no presente, mesmo ele sendo um candidato a concorrer no segundo turno. Então fica aqui essa reflexão para você realmente pensar muito bem. Porque se hoje, mesmo nós vivendo num sistema, né, democrático de direito, com liberdade de expressão, a nossa liberdade já está sendo cerceada, já estamos sendo censurados, dizendo através aí do TSE, através do STF, o que nós podemos dizer e o que nós não podemos dizer. Imagina, utilizar aquele jargão, imagina na Copa, imagina lá no mês de novembro, quando as eleições já tenham se definido e nós já tenhamos o nosso representante do Executivo Federal. Ontem, aliás, Bolsonaro esteve no podcast Inteligência Limitada e alcançou a marca de 1.700.000, ultrapassou a marca de 1.700.000 de espectadores simultâneos. O Lula tinha conseguido um pouco mais de 1 milhão no Flow Podcast, que, diga-se de passagem, o Flow Podcast é um podcast ainda maior que propriamente do Vilela, que é o Inteligência Limitada. Então, hoje, TSE, campanha do PT, estão fazendo de tudo para esconder as barbáries cometidas pelo Lula durante a sua carreira política como um todo e, sobretudo, as suas condenações à Lava Jato. Querem passar uma borracha em tudo de mal que aconteceu com o candidato petista. Parafraseando Alckmin, ele quer voltar para a cena do crime. Outra reflexão que eu deixo para você é na hora realmente de você decidir por um candidato ou pelo outro. Os dois realmente têm as suas falhas, têm o seu passado, mas realmente é muito triste que as pessoas tenham que decidir escondendo um lado e expondo apenas um. Fica muito claro nesse momento qual é a intenção de todos neste cerco que está se formando a liberdade de expressão da população brasileira. Portanto, espero que você tenha muito discernimento na hora de fazer o seu exercício de cidadão no dia 30 de outubro, nesse próximo domingo. As coisas estão mais claras do que nós imaginávamos, o que pode acontecer. Mas fica aqui realmente o alerta e, sem sombra de dúvidas, você, cidadão, vai entender realmente que essa atitude precoce de cerceamento da liberdade de expressão, de censura, foi um tiro no pé dado. Um abraço e até a próxima.